1. Juana Barraza, nascida em 27 de dezembro de 1957, em Apazo, em Yucatán, em Hidalgo, México. Juana Barraza não teve o ambiente gentil e acolhedor que se esperaria que um pai proporcionasse ao seu filho. Várias contas afirmam que sua mãe era uma trabalhadora sexual, que deu à luz Juana com apenas 13 anos de idade, e que era uma alcoólatra abusiva, enquanto seu pai, supostamente, teve até 32 filhos. Quando Juana tinha 12 anos, sua mãe a trocou por bebida com um homem mais velho. Foi nas mãos dele que Juana sofreu mais traumas, pois ele a abusou sexualmente. Aos 16 anos, ela já havia sofrido 2 abortos espontâneos como resultado do abuso contínuo e eventualmente até deu à luz a um filho que mais tarde morreu, aos 24 anos, devido a ferimentos que sofreu em um assalto do qual foi vítima. Pouco mais se sabe sobre a trágica vida precoce de Juana, além de que ela teve uma série de casamentos fracassados que muitas vezes eram abusivos e que lhe deram mais 3 filhos, 2 filhas e outro filho. Por todas as contas, Juana sustentava sua família através de empregos com salário mínimo, pequenos furtos e eventualmente roubos residenciais e era conhecida por ser analfabeta. Juana era mais conhecida por trabalhar como vendedora de pipoca em eventos de luta livre. Ela era notada por ser uma grande fã de lucha libre, uma forma de luta livre profissional mexicana famosa pelo uso de lutadores que usam máscaras. Ela era vista com frequência nas primeiras filas das arenas e organizava eventos de luta livre para festas em pequenas cidades. Ela até tentou construir sua própria carreira na luta livre, mas não teve sucesso, pois Juana só participou de pequenos eventos amadores. Ela era conhecida pelo nome de La Dama del Silêncio, ou a Dama do Silêncio, algo que ficou com ela durante toda a sua carreira criminal. Quando perguntada sobre por que escolheu esse nome, ela disse aos repórteres: "Eu sou quieta e me mantenho para mim mesma." Mas para muitos, a Dama do Silêncio Mônica tem uma conexão perturbadora com seus crimes. Em 2003, a Cidade do México viu um aumento no número de crimes horríveis contra mulheres idosas. Embora o público e a mídia tenham notado as estatísticas preocupantes, as autoridades mexicanas foram rápidas em descartar esse medo como sensacionalismo da mídia, e assim, os casos continuaram a crescer sem controle até 2005, quando a polícia finalmente começou uma investigação minuciosa sobre os crimes. O assassino em série não identificado, apelidado de Mata-Vagitas ou assassino de velhinhas, era conhecido por atacar mulheres com mais de 60 anos que moravam sozinhas. As vítimas eram frequentemente estranguladas com coisas como cordões de cortina, meias e cabos de telefone, embora algumas fossem espancadas. Vários artigos online sugeriam erroneamente que Juana violava sexualmente suas vítimas, algo não amplamente relatado. O assassino também era conhecido por levar objetos de valor, ocasionalmente, mas frequentemente levava objetos religiosos, como troféus, como bíblias e crucifixos. Em um determinado momento, as autoridades pensaram que, talvez, houvesse vários assassinos envolvidos e foram enganadas por um falso indício durante a investigação, quando descobriram que várias das vítimas possuíam a mesma impressão de uma pintura do século XVIII. Assim, por um período de tempo, eles estavam seguindo pistas falsas. As agências de aplicação da lei mexicanas traçaram o perfil de que o assassino era um homem confuso sobre sua identidade sexual e provavelmente havia sido abusado nas mãos de sua mãe ou avó, levando assim à natureza brutal dos crimes, que indicava um ódio ardente por suas vítimas. As autoridades discerniram a parte da crise de identidade sexual dessa descrição pelo fato de que em novembro de 2005 surgiram declarações de testemunhas que descreviam o assassino vestindo roupas femininas, mas que o assassino era grande, de cabelos curtos e, citação, uma mulher de aparência masculina. Este perfil
juntamente com o fato de que as autoridades acreditavam que o assassino provavelmente era um homem travesti, talvez por causa de seus próprios preconceitos contra a ideia de mulheres serem assassinas em série, levou-os a trazer cerca de 49 trabalhadores do sexo travestis para interrogatório. Isso, por sua vez, causou muita perturbação e indignação entre a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, e a mídia, com o jornalista Joe Tushman, do The Guardian, descrevendo as ações da polícia como desajeitadas. 2 meses depois, as autoridades começaram a coletar impressões digitais de corpos não identificados no necrotério, esperando que isso levasse à identidade do suposto assassino em série que havia se suicidado. Curiosamente, as autoridades achavam que, se a assassina fosse uma mulher, não suportaria a culpa de todos os seus crimes. Finalmente, em janeiro de 2006, a polícia fez a descoberta que precisava quando um suspeito foi preso fugindo da casa de uma das últimas vítimas. A vítima era uma mulher de 82 anos que foi estrangulada até a morte com um estetoscópio. O inquilino da idosa viu o assassino sair pouco antes de tropeçar no corpo da falecida, e o suspeito foi detido por um policial que passava e vizinhos. Foi uma surpresa para a mídia e a polícia quando a assassina se revelou ser a mãe de 4 filhos, Juana Barraza, que tinha 48 anos na época. Com sua roupa conservadora e cabelo bem cortado, ela se assemelhava às imagens do suspeito. Foi encontrada com formulários de pensão, um estetoscópio e um cartão falso de assistente social. O destino de Juana foi selado quando autoridades revistaram sua casa e encontraram recortes de jornal de seus crimes cuidadosamente guardados, além de objetos retirados dos locais dos crimes. Juana entrou nas casas de pessoas vulneráveis, se passando por funcionária do governo, oferecendo inscrições em programas sociais. Com outros, ela teria oferecido trabalhos de meio período, como limpeza e cozinha. Acreditava-se que Juana rondava bairros à procura de mulheres idosas que viviam sozinhas. Ao ser pega, as impressões digitais de Juana a conectaram a pelo menos outros 10 assassinatos. Algumas fontes relatam que ela confessou 4, mas a maioria relata que ela confessou apenas um: o assassinato de Ana Maria de Los Reis, a vítima do assassinato que ela cometeu pouco antes de ser pega. Ela alegou que ficou com raiva da idosa e que reagiu devido ao ressentimento persistente que tinha por sua própria mãe, que morreu em 1980. Juana negou envolvimento nos demais casos. Os promotores tentaram acusá-la de 27 mortes e, durante seu julgamento na primavera de 2008, alegaram que ela era responsável por até 40. Enquanto isso, sua defesa alegou que Juana era usada como bode expiatório para apaziguar a mídia e a população local. E alegou que ela estava mentalmente incapaz. Isso, no entanto, não deu certo. Em 31 de março de 2008, Juana foi considerada culpada por 16 acusações de assassinato e roubo agravado e foi condenada a 759 anos de prisão. No momento de sua prisão, Juana tinha seus 2 filhos mais novos morando em casa com ela, um com 13 anos e outro com 11. Ambos foram enviados para morar com a irmã mais velha, que se casou e saiu de casa cedo, mas permaneceu próxima à mãe. Segundo todas as fontes, Juana tinha relacionamentos saudáveis e funcionais com seus filhos, que são descritos como amigáveis e bem-educados. Na prisão, Juana casou-se com o detento Miguel Angel, de 74 anos, que cumpria prisão perpétua por assassinato. O casal se conheceu por correspondência e se encontrou pessoalmente no dia do casamento. Segundo relatos, o casal se viu apenas 3 vezes depois disso, totalizando apenas 2 horas. O casamento ruiu em menos de 1 ano. Juana é a primeira assassina em série solo feminina registrada no México e provavelmente passará o resto de seus dias na prisão. Ela estará tecnicamente elegível para liberdade condicional em 2058, momento em que ela teria 100 anos de idade.
Estíbalas Carranza. Apelidada de Assassina do Sorvete ou Assassina do Gelo, Estíbalas Carranza nasceu em 6 de setembro de 1978 no México, embora possua dupla nacionalidade, México e Espanha. Uma estudante inteligente e de honra, Estíbalas mudou-se ainda criança para a Espanha e eventualmente se mudou para a Alemanha, onde aparentemente aprendeu o idioma em apenas 3 meses. De lá, a jovem mulher se mudou para a Áustria, onde abriu seu próprio estabelecimento de sorveteria. Foi aqui, em Viena, aos 22 anos, que o Estíbalas se casou com Holger Holtz, de 38 anos, após um breve namoro. Estíbalas parecia estar fixada em se estabelecer e começar sua própria família, mas seu final de conto de fadas não veio como ela esperava. O relacionamento dela com o marido se deteriorou rapidamente. Uma vez casados, Holger começou a abusar verbalmente de sua esposa e foi descrito como preguiçoso e desinteressado nela. Ele logo parou de dormir com ela e constantemente a chamava de pouco atraente. Holger também se tornou parte do movimento Hare Krishna e aparentemente começou a passar a maior parte do seu tempo em um templo em vez de em casa com sua esposa. Desanimada com seu casamento e ansiosa para ter um filho, Estíbalos decidiu iniciar um relacionamento com um vendedor de máquinas de sorvete chamado Manfred Hinterberger, que tinha 48 anos na época. Ela se divorciou, mas o ex-marido se recusou a deixar a casa. Então, quando o relacionamento entre Estíbalos e Manfred começou a desmoronar, seu ex-marido assistiu de camarote. Segundo relatos, em 2008, quando Manfred deixou Estíbalos por outra mulher, seu ex-marido se deliciou com isso e disse a ela que ela nunca encontraria outro homem. Estíbalos se aproximou por trás de Holger, que estava sentado em sua mesa de computador, e o matou com sua própria arma de fogo. Ela atirou nele 2 vezes e depois uma terceira, para garantir. Segundo suas memórias, publicadas em 2014, Estíbalos tentou queimar o corpo, mas ele permaneceu principalmente intacto. O fogo ficou tão intenso que os bombeiros apareceram em sua porta, mas ela conseguiu mandá-los embora sem ser pega. Com medo de ser descoberta e ter suas chances de maternidade anuladas, a então trintona decidiu comprar uma motosserra e passou tempo desmembrando o corpo do ex-marido. Ela escondeu os restos dele em baldes vazios de sorvete de sua loja, que depois encheu com concreto e escondeu no porão de sua loja. O desaparecimento de Holger House passou despercebido e Estíbalos continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido, ainda procurando desesperadamente um homem que a tratasse bem e aos filhos que ela queria. Pouco tempo depois, Manfred Hinterberger reapareceu na cena. Desta vez, ele veio preparado, com as palavras certas, implorando para Estíbalos aceitá-lo de volta e prometendo que estava pronto para se estabelecer e formar uma família. Então a jovem concordou em reacender o romance, mas ela se encontrou lutando para confiar em seu novo parceiro. Em 2010, Estíbalos encontrou fotos nuas e mensagens sexuais de uma mulher no telefone de Manfred, o que a incentivou a fazer aulas de tiro, bem como pesquisar sobre mistura de concreto. Uma noite, o casal discutiu intensamente sobre a infidelidade de Manfred, mas em vez de resolver, ele apenas se virou para ela na cama e dormiu. Cega de raiva e provavelmente desespero, Estíbalos atirou em seu namorado até a morte. Desta vez, porém, ela estava preparada com lençóis de plástico montados para quando se desfizesse do corpo, como tinha feito com seu ex-marido. Ao ser questionada por vizinhos curiosos sobre o que fazia, a mulher de 32 anos disse que era uma nova máquina de sorvete na sala. Mais uma vez, a vida de Estíbalos voltou ao normal, até 2011, quando trabalhadores de manutenção que estavam realizando tarefas no porão de sua sorveteria notaram um cheiro fétido pairando pelo ambiente. Apesar dos seus esforços para mascarar o odor de carne em decomposição usando muitos purificadores de ar, Estíbalos não teve sucesso em eliminá-lo por completo.
Um dos trabalhadores do porão abriu um dos baldes no freezer e ficou chocado e traumatizado quando encontrou os restos em decomposição de uma perna dentro. Astíbulos não perdeu tempo. Ela fugiu para a Itália de táxi e foi localizada no apartamento de um músico de rua que possivelmente acabou de escapar de uma bala quando Astíbulos foi preso. No dia em que foi preso, Astíbulos descobriu que ela alcançara seu único desejo. Ela estava grávida. O pai é mencionado apenas como Roland em artigos de jornal, e as circunstâncias de seu relacionamento são desconhecidas. Em seu julgamento, Astíbulos foi defendido por Rudolf Meyer, o mesmo advogado que defendeu o monstruoso Joseph Fritzl. Os promotores descreveram Astíbulos como singularmente fria e calculista, enquanto um psiquiatra a diagnosticou com transtorno de personalidade e a rotulou como extremamente perigosa e capaz de matar novamente. Os profissionais estavam incertos se a terapia a beneficiaria. Apesar disso, em 2017, Astíbulos foi transferida de sua prisão para um centro especial em Aston, perto de Linz, na Áustria. A instalação é mista, de última geração, e dá aos prisioneiros a liberdade de se movimentar dentro do centro e cozinhar juntos. Relatou-se que ela foi transferida por mostrar uma redução avançada na periculosidade relevante. Detalhes sobre as melhorias da quarentona e como ela passou de estar em risco de recaída para ser adequada a uma transferência para um ambiente menos restrito são desconhecidos. Em 2014, Stibal publicou um livro sobre os eventos que ocorreram entre 2008 e 2011, que passou o seu tempo atrás das grades estudando negócios. De acordo com alguns relatórios, os lucros de seu livro estão indo diretamente para seu filho, que ela teve na prisão e que também se chama Roland, como o pai. Um artigo da British Broadcasting Corporation nota que ela se casou com o pai de seu filho enquanto estava na prisão, e há relatos mistos sobre se o filho vive com o pai ou com os avós na Espanha. Belle Gunness. Brynhild Storseth, mais conhecida como Belle Gunness, nasceu em 11 de novembro de 1858 em Selbo, na Noruega. Ela cresceu em uma família pobre, que eram inquilinos em uma pequena fazenda, e sua vida precoce na pobreza é o que alimentou sua ganância posterior por riqueza e a boa vida durante a idade adulta. Belle tinha pouco mais de 20 anos quando se mudou para os Estados Unidos em 1881. Ela passou algum tempo trabalhando como empregada em Chicago, onde mudou seu nome para Belle Peterson, antes de se estabelecer com outro imigrante norueguês chamado Mads Sam Hansen em 1884. O casal tinha uma loja de doces que foi completamente destruída por um incêndio criminoso. Mas isso rendeu ao casal um bom seguro. Misteriosamente, a casa deles também pegou fogo. E, novamente, os Sorensons receberam dinheiro por isso. Apesar de provavelmente satisfeitos com o dinheiro recebido, para o mundo externo, parecia que a tragédia perseguia Belle por onde quer que fosse. O casal teve 2 filhos, embora eles não fossem biologicamente de Belle. A primeira, Caroline, morreu em 1896 e seu irmão, Alex, a seguiu 2 anos depois, em 1898. Ambos morreram de colite, embora agora se acredite que suas doenças foram causadas por envenenamento de sua nova mãe. Mais um desgosto aconteceu quando, em 30 de julho de 1890, Mads morreu de hemorragia cerebral. Segundo a esposa, Mads chegou em casa com dor de cabeça e Belle lhe deu pó de quinino para aliviar a dor. Quando ela foi verificar como ele estava mais tarde, ela o encontrou morto. Olhando para trás, parece terrivelmente coincidente que Mads tenha tragicamente falecido no único dia em que suas 2 apólices de seguro de vida se sobrepuseram. Uma começou quando a outra estava prestes a acabar. Mas para as autoridades na época não foi encontrada nenhuma intenção maliciosa
e Belle foi inocentada de qualquer envolvimento no fim de seu marido. Ela recebeu $5.000, mais de $140.000 em dinheiro de hoje das apólices de seguro de vida dele e se mudou para uma fazenda em Indiana. Em 1902, Belle casou-se com Peter Gunness, um viúvo recente que tinha 2 filhos pequenos para cuidar. O mais novo deles faleceu com apenas 7 meses de idade e apenas uma semana após o casamento do casal. Peter também era da Noruega e, em outra reviravolta trágica ou suspeita, morreu após 8 meses de casamento com sua nova esposa. De acordo com Belle, Peter foi atingido por um moedor de carne que caiu sobre ele ao tentar pegar algo em uma prateleira alta. A causa da morte dele foi uma lesão no crânio e seu trágico falecimento foi considerado acidental. As coisas ficaram bastante calmas para Belle por vários anos depois disso, até o dia 28 de abril de 1908, quando seu empregado, um homem chamado Joe Maxson, acordou para encontrar a casa em chamas com uma espessa fumaça saindo do fogo violento. Ele tentou acordar as crianças e Belle e a si mesmo, mas as portas de seus quartos estavam trancadas e então ele fugiu para alertar a brigada de incêndio local. Após o incêndio ser apagado, a comunidade local entristeceu-se ao encontrar o corpo decapitado de uma mulher, supostamente Belle Gunness, de 48 anos, junto aos corpos de seus 3 filhos adotivos. Os jornais escreveram sobre a tragédia final, que a mulher que passou e perdeu tanto em sua vida teve um fim horrível, tentando salvar seus filhos das chamas. Mais tarde, foi descoberto que os 3 filhos tinham vestígios de um veneno comumente usado pela mãe em seus corpos, mas o médico que testemunhou se recusou a declarar isso como a causa oficial da morte. Por volta dessa época, a polícia local foi contatada por um homem chamado Asle Helgelian, que descobriu sobre o incêndio. Seu irmão, Andrew, vinha correspondendo com Belle por um bom tempo antes de desaparecer, quando se aventurou a visitá-la pessoalmente. Em suas cartas, Belle havia enviado aproximadamente 80 ao longo de 16 meses. Belle pediu que Andrew se mudasse para sua casa com todo o seu dinheiro, sem contar a ninguém seu destino. Andrew disse ao irmão que voltaria em uma semana, mas nunca retornou para casa. Apesar de Ashley ter escrito para saber do irmão, Belle informou que Andrew sumiu e que ela também queria encontrá-lo. Ashley, no entanto, não confiou no que ela disse. Não era típico de seu irmão sumir sem avisar ninguém. Quando ele soube do incêndio na fazenda, temeu o pior. Quando veio ver a cena do incêndio por si mesmo, a fazenda havia sido obliterada. O que restou estava enegrecido e carbonizado. Ao investigar um pouco de sujeira no chiqueiro, no entanto, ele notou algumas depressões na lama, onde, segundo o empregado da fazenda, Belle supostamente havia depositado lixo sob o solo. Seguindo um palpite, Ashley revirou a terra, revelando um saco que continha restos humanos. Dentro estavam 2 mãos, 2 pés e uma cabeça. Eles pertenciam a Andrew. Ao redor da fazenda, existiam dezenas de depressões que ocultavam sacos contendo corpos humanos, troncos, membros e ossos. As depressões eram túmulos improvisados. Toda a fazenda era um cemitério para dezenas de corpos, cada um deles desmembrado da mesma maneira, com os braços removidos nos ombros, as pernas mutiladas nos joelhos e os crânios mostrando cortes e traumas por força bruta. As autoridades perderam a conta do número de corpos descobertos no local do incêndio. Apesar da extensa cobertura da mídia que os restos mortais atraíram, a maioria dos corpos ainda permanece sem identificação até hoje. Um dos corpos confirmados era de Jane Olsen, a filha adotiva adolescente de Belle. No fim de 1906, Belle contou aos vizinhos que Jane estava na universidade, explicando sua ausência prolongada. Recentemente, antes do incêndio, ela contou que Jane estava em sua lua de mel. Segundo relatos, muitos dos corpos encontrados na fazenda eram de enteados e filhos adotivos de Belle. Não se acredita que ela tenha tido algum filho biológico em sua vida. Os corpos encontrados na fazenda levaram as autoridades locais e a mídia
a reavaliar o caráter de Belle. Ela já não era mais vista como uma mãe dedicada que apenas teve má sorte na vida. Agora, ela era uma assassina em série, encobrindo seus terríveis crimes da maneira mais macabra imaginável. Embora muitas vezes tenha sido dito que 40 corpos foram encontrados, pesquisadores modernos estimam que, na verdade, foram encontrados entre 10 e 14 corpos, possivelmente até mais. Em novembro de 1908, Ray Lamphere, ex-trabalhador rural de Belle, de 38 anos, e amante intermitente, foi condenado por incêndio criminoso relacionado ao incêndio na fazenda. Ray, um forte bebedor e jogador, foi contratado por Belle em agosto de 1907. Sua defesa no julgamento alegou que Belle ainda estava viva. Segundo relatos, Ray teria dito mais tarde à polícia que Belle colocava anúncios em jornais noruegueses procurando companhia masculina, apenas para roubar e matar os homens que respondiam e visitavam sua fazenda. Aparentemente, ela até pediu a ele para incendiar a casa com as crianças dentro e explicou que havia forjado a própria morte. Belle havia se assustado com a ideia de Ashley vir procurar pelo irmão e por isso ela havia colocado um plano em ação. Porém, o casal brigara recentemente. Nas 6 semanas antes do incêndio, Belle moveu 4 ações judiciais contra seu ex-ajudante de fazenda. Ray foi considerado culpado em 2 acusações de invasão, mas Belle não conseguiu declará-lo insano nem obter uma ordem de paz para proteger a si e sua propriedade. Detetives online teorizaram que Ray e Belle eram parceiros no crime, realizando o esquema juntos, mas que Ray havia ficado com ciúmes de Andrew e tudo saiu do controle depois disso. Muitos acreditam que Belle considerava Ray pobre demais para ser um pretendente adequado. Enquanto há alguns que acreditam que Belle morreu no incêndio naquele dia junto com seus filhos adotivos, muitos acreditam que ela conseguiu forjar sua própria morte e viveu o resto de seus dias em outro estado, evitando a detecção da polícia. Grande parte dessa ideia vem do fato de que, embora o esquema de Belle lhe rendesse o equivalente moderno a dezenas de milhares de dólares por assassinato, restavam apenas $700 em sua conta bancária após o incêndio. Também foi relatado que no dia 27 de abril de 1908, um dia antes do incêndio, Belle manteve seus filhos em casa e comprou querosene. Não só isso, mas ela aparentemente também visitou seu advogado para redigir seu testamento e disse a quem quisesse ouvir que estava com medo de que Ray a matasse e incendiasse sua casa. Além disso, vizinhos e moradores da época notaram que o corpo no incêndio parecia particularmente pequeno demais para ser de uma Belle Gunness, que era uma mulher alta, corpulenta e pesava mais de 250 libras. Ela foi supostamente identificada apenas em 19 de maio de 1908 por suas pontes dentárias, que muitos especularam que ela poderia ter removido e jogado no fogo. Há pouca especulação sobre quem poderia ser a mulher decapitada no incêndio se não fosse Belle, mas foi postulado que talvez pudesse ter sido uma mulher com quem Belle foi vista dias antes, ou talvez uma governanta recém-contratada. Houve muitos avistamentos de Belle ao longo dos anos, embora, é claro, nenhum tenha sido verificado. O avistamento mais notável ocorreu em LA em 1931. Esther Carlson, 61 anos, e Anna Erickson, 42 anos, seriam julgadas por envenenar o empregador de Esther, August Lindstrom, 81 anos, para roubar o dinheiro que ele guardava em casa, equivalente a cerca de $30 e 3.735 hoje. Esther era a governanta de August e supostamente tinha uma forte semelhança com a presumivelmente morta Belle Gunness. Devido à semelhança entre elas e a técnica de envenenamento de Esther, muitos pensaram que esta era a Belle Gunness, que havia forjado a própria morte em 1908. Esther negou as acusações, citando seu histórico de trabalho entre 1890 e 1908 como prova. Ela morreu antes do julgamento. Após a morte de Esther, autoridades levaram residentes de Indiana que conheciam Belle
para visitar o corpo. Eles acreditavam que era ela. Outro residente identificou as 3 crianças em uma foto encontrada no baú de Esther como aquelas que morreram no incêndio. A única contradição nesse argumento é que Bell teria estado em seus primeiros 70 anos, não em seus primeiros 60, em 1931. Um advogado de Indiana, que estudou o caso caso durante seu mestrado em antropologia, acreditava que Bell provavelmente matou no mínimo 25 pessoas ao longo de sua aterrorizante carreira de assassino. Apesar das teorias modernas, Bell Gunness nunca foi encontrada definitivamente, se é que ela realmente fugiu. Ray Lamphere morreu 1 ano após ser condenado à prisão, deixando autoridades e moradores com mais dúvidas do que respostas. Testes recentes de ácido desoxirribonucleico foram realizados no corpo, deixado no incêndio, mas devido à amostra do ácido desoxirribonucleico de Bell estar muito degradada, pois veio na forma de um envelope, os resultados voltaram inconclusivos. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Cold Case Detective, publicado toda segunda no Spotify, iTunes, RSS Feed e Google Podcasts e uma semana depois no YouTube. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.